Voltamos ao Linha de Frente especial desta quarta-feira, dia 13 de dezembro, debatendo agora a questão do ativismo do Poder Judiciário. Flávia Erral, diz a Constituição Federal que todo poder emana do povo. Essa é a linha doutrinária de Rousseau. A de Sieyès, todo poder emana da nação. Não importa. Todo poder emana do povo e não emana de uma autoridade divina, de um rei, de um monarca, de um ditador. O poder emana do povo. E esse poder é exercido por representantes legitimamente eleitos. Nós temos 513 deputados federais eleitos pelo povo, 81 senadores eleitos pelo povo que compõem o Congresso Nacional. Não são eles, não é lá que tem que se debater criação de crime, revogação de crime, aumento de pena. A partir do momento em que o Poder Judiciário, sob o pretexto de exercer um controle da Constituição, começa a sobrepor a sua vontade sobre a vontade dos poderes constituídos, nós não temos uma subversão do sistema, porque os 11 ministros foram escolhidos, eles não foram eleitos. Concordo integralmente com a sua fala, Capês. Eu acho que eu termino da onde eu comecei, que é como olhar o papel do Poder Judiciário. Que Poder Judiciário é esse que nós queremos? Nós queremos o Poder Judiciário que a Constituição estabelece. E não há nada mais importante, honroso, fundamental para a democracia do que exercer esta função, seja no Supremo Tribunal Federal, seja numa vara de primeira instância. É dizer o direito a partir daquilo que a nossa Constituição e as nossas leis estabelecem. Então, é disso que se precisa para que esse poder, que é tão relevante para a democracia, continue a atuar para o bem da nossa sociedade. Isso é contra um ativismo desnecessário. O que significa dizer ativismo? É quando o juiz ele sai desse papel de julgador, do julgador de dizer o direito quando provocado a tanto. Porque, como já se falou aqui, o Poder Judiciário é inerte. Ele não pode dizer aonde ele quer preencher uma lacuna. Ele só pode responder aquilo que ele é provocado. Senão, ele está atuando muito além do que se deseja e do que deve um juiz e o Poder Judiciário como um todo. Esse ativismo, ele é pernicioso. Ele não ajuda a construção de uma sociedade mais democrática. E junto ao ativismo, para encerrar, Capês, a gente tem visto nos últimos tempos uma politização da justiça e uma judicialização da política que se misturam e que fomentam quase que essa postura de ir além. O juiz ele é fundamental, exercendo a função que a Constituição estabeleceu para ele. É disso que a gente precisa, na minha opinião. Muito bem. Leonardo Pantaleão, nós temos a Constituição, que é a norma suprema, a supremacia das normas constitucionais. Abaixo das regras da Constituição, encontra-se a legislação. No momento em que o Poder Judiciário começa a fazer controle de constitucionalidade, não com base na letra escrita da Constituição, mas com base em princípios gerais, ele passa a outorgar a si próprio o poder de legislar e de sobrepor a sua opinião a qualquer outra opinião. Então, eu sou contra a criminalização do aborto. Eu sou a favor, estou dizendo assim, impessoalmente. Digamos, um juiz que seja contra a criminalização do aborto. Ele vai pegar, então, um princípio constitucional. A criminalizar o aborto viola o princípio da dignidade humana. Bom, mas eu posso dizer que não criminalizar também viola. Se você começa a pegar princípios gerais, o princípio cabe em qualquer lugar, porque ele é vago. Qual o perigo do controle de constitucionalidade servir como meio para sobrepor a vontade de um juiz à vontade de todo o parlamento? O princípio da legalidade, ele não só inaugura o Código Penal, como também ele é uma garantia individual prevista na Constituição Federal. E o que significa isso? Não há crime sem lei anterior que defina. Portanto, você começar a trazer outras alternativas para criminalizar condutas, para poder suprir, e muitas vezes o silêncio do legislador não se deu por uma omissão involuntária. Às vezes o silêncio foi um silêncio eloquente do legislador.
E aí você tem o Poder Judiciário tentando calar o legislador dentro da sua premissa de não querer criminalizar determinado comportamento em determinada circunstância. Então esse ativismo do Poder Judiciário, muitas vezes, ele acaba servindo como, sob diversos pretextos, como você coloca aqui, como uma alternativa para burlar uma garantia constitucional, que é exatamente essa de que ninguém pode ser criminalizado por algo que a lei não considere como crime, tampouco pode sofrer as sanções penais decorrentes de um comportamento cuja pena também não tenha sido previamente estabelecida. Ora, nós estamos diante das casas legislativas. Não à toa nós temos as casas legislativas e a elas especificamente a função destinada pela Constituição como um princípio básico democrático de estabelecer a criação das normas penais. Exatamente. E esse foi um programa mais jurídico, um programa de debates, mas eu reputo um programa muito importante para informar o nosso telespectador.